Vamos considerar esse mesmo exemplo e trecho de código onde eu instanciei uma rede de produtos e coloquei produtos dentro dele, tá? E aqui eu vou procurar fazer uso do padrão comparator, tá certo? Antes de fazer isso, para que a gente visualize melhor a lista de produtos, eu vou sobrescrever o método toString, tá, da classe produto, tá? O toString ele herdou de object, que volta o endereço do objeto, mas aqui eu vou colocar o seguinte: eu vou simplesmente dizer para o toString retornar, pronto, o value of, tá, de quem? De this.código. Pronto, então ele pega o código e transforma no string e retorna, tá? Vamos voltar para cá para a gente visualizar a nossa coleção depois que a gente insere todos esses produtos. Vou aqui adicionar P1, P2, P5 e P4, visualizar produtos e eu tenho o produto com os códigos 37, 35, 22 e 48. O que eu vou fazer agora é trabalhar questões de ordenação, ordenar essa coleção. A ordenação de coleção aplicaria um algoritmo interno, tá, comparando os produtos e colocando os menores primeiro e os maiores depois, tudo isso em ordem crescente. Tá? Isso pode ser feito de duas formas, utilizando implementações prontas da classe Array, tá? Arrays, ou pode ser feito usando explicitamente um comparator. Tá? Vou mostrar a segunda solução. Eu posso chegar aqui na lista de produtos e invocar o método sort. Tá? Esse método sort eu vou ter que passar um comparator, que compara um produto com outro. Embora produto já seja comparável, eu não posso utilizar aqui porque eu preciso de um objeto comparator, porque esse método sort pede um comparator externo. Então, o que é que eu faço? Tenho aqui um comparator C, vamos criar uma variável local C, que é um comparator aqui, tá certo? De qualquer coisa com produto, certo? Aí aqui eu posso fazer new comparator nessa classe daqui, tá? Eu vou restringir um pouco mais isso, tá? Vou colocar aqui o comparator de produto, tá certo? Vou criar um new comparator de produto, tá? Eu vou criar um novo objeto, um momentinho só, tá? Vou fazer isso aqui utilizando instanciação anônima, tá? New comparator produto, vou usar a instanciação anônima, tá? Eu vou instanciar um objeto que implementa essa interface, tá? Mas eu não preciso criar a classe que implementa essa interface. Isso é o que se chama de instanciação anônima em Java. Notem, a gente aprende em Java que eu não posso dar um new no interface, porque interface é algo que tem métodos em aberto. Mas eu posso instanciar aqui essa interface, implementando aqui na hora, que ele vai criar por baixo uma classe que implementa essa interface e eu vou poder fazer uso dessa classe, tá certo? E o meu comparator agora, o que ele vai retornar é o produto o1.get código, a diferença entre o produto O1, o código do produto O1 e o código do produto O2, tá? Que eu estou colocando aqui no meu método compare. Tá? Então, instanciei meu comparator, vou mandar ele ordenar, tá certo? E agora, vamos dar um restart nesse código daqui, tá? Vou trazer para cá, para a gente ter um breakpoint aqui, certo? E aqui a gente vai observar depois como vai ficar depois de ordenar, tá? Deixa eu restartar aqui o módulo de debug. Tá? Então, vou incluir aqui todos os produtos na minha lista. Incluir. A lista está aqui. Aí agora eu declaro o comparator aqui, tá certo? Vou passar por essa linha e agora eu vou chamar o método sort. Note que após essa execução, essa lista ela vai estar toda ordenada. Os menores na frente e os maiores atrás, em ordem ascendente. Certo? Isso quem disse foi o comparator. Tá? Aí vamos lá. Notaram aqui a diferença?
certo? 22, 35, 37, 48. Ou seja, eu apliquei o método de ordenação automaticamente usando esse componente externo que tem esse comportamento definido aqui pela comparação. Tá certo? Uma coisa interessante também com o uso de comparator é que eu poderia ficar livre, tá, de declarar aqui ou instanciar anonimamente o interface comparator e mesmo assim ser capaz de ordenar essa coleção produtos. Para isso eu precisaria passar um comparator aqui dentro. E isso pode ser feito através do uso de expressões lambda, tá? Que é um conceito bem comum em paradigmas funcionais que as linguagens imperativas e orientadas a objetos incorporaram com o tempo. Tá? A expressão lambda é um slot onde você encaixa uma função e essa função tem uma semântica específica para o que você precisa, implementando a noção de função de alta ordem, tá? Que está fora do escopo de nossa disciplina. Mas, em palavras mais fáceis, o que a gente poderia aqui era encaixar essa função. Então, existem em Java classes que são chamadas de classes funcionais, que elas fazem a mímica dessas funções de alta ordem. E aí podem serem encaixadas aqui dentro como se fossem expressões lambda. Tá? Como é que eu faria isso daí? Eu preciso aí passar alguém que tem o método compare, simplesmente isso, para que esse método sort funcione. Ele precisa só ter alguém que tem um método compare que sirva para ele. Então, isso daí pode ser feito da seguinte forma. Eu recebo o objeto O1, o objeto O2, e eu vou retornar o quê? O1.getCódigo menos O2.getCódigo. Tá? Feito isso, eu estou pronto para poder comparar. Isso daqui é uma expressão lambda, tá? Que vai receber dois objetos, O1 e O2, tá? E ele vai comparar. O corpo da comparação vai ser o código de O1 menos o código de O2. Tá certo? Ele vai retornar. Está dando um erro aqui por questão de versão do meu JDK, mas isso eu resolvo nas propriedades do meu projeto. Então, tá aqui Java Compiler, tá certo? Nessa opção de Java Compiler, aqui eu vou pedir para usar a partir de 1.8, tá? Por quê? Porque o meu compilador, a noção de expressões lambda está disponível apenas para versões do JDK 1.8. Tá? Então, simplesmente mudei e aqui funcionou. Então, vejam que legal agora, depois que eu ordenar a minha coleção utilizando esse comparator. Tá? Vamos mudar aqui para o modo de debug. Tá? Vamos executar aqui as inserções. E aqui eu tenho meus produtos não ordenados. E aqui eu simplesmente vou ordenar eles passando a minha expressão lambda. Tá? Depois de ordenados, tá? Os meus produtos, tá? Vou só passar aqui para ele ir para a última linha, que ele está parando lá no compare to. Vou botar um breakpoint aqui e vou mandar rodar. Pronto. Pronto, já rodou. Então tá aqui a minha coleção de produtos toda ordenada, tá? Eu evitei o passo a passo dentro da comparação. E aqui o produtos.sort, ele foi e já me produziu essa coleção, tá? E o mais engraçado ainda é que eu posso trabalhar ainda coisas de forma diferente. Imagine que eu queira ordenar a minha coleção segundo a ordem decrescente, tá? Então, eu preciso apenas inverter a operação de comparação para que ele ordene de forma contrária. Isso pode ser feito simplesmente aqui, ó, produtos.sort, eu vou ordenar passando um outro comparator, tá? E o que é que esse outro comparator faria? Esse outro comparator, ele recebia o objeto O1 e O2 e vai retornar agora o resultado de O2 menos O1. Vejam que interessante. Tá? Isso daí você já inverte completamente a operação de comparação. Tá certo? Deixa eu ver que tipo de erro que está dando aqui. Vou terminar aqui para tirar esse erro aqui. Tá?
Pronto, eu tenho aqui a operação de comparação O1.get O2. Ah, tá aqui, o sort, tá? Então, estou chamando aqui o método sort, onde eu vou passar aqui, certo? Um outro comparator que tem uma semântica invertida. Ao invés de fazer O1 menos O2, onde O1 menos O2 retorna positivo, O2 menos O1 vai retornar negativo. É assim que a gente inverte, tá certo? Aí eu vou aqui colocar um breakpoint, certo? Nesse daqui, vou executar de novo, e a gente vai ver que legal, né? O bacana é que nós conseguimos mudar a noção de ordem na coleção simplesmente invertendo o comparator, tá? Então, tá aqui a minha coleção, que ela tá desordenada, eu ordeno ela em ordem crescente, aqui passo um outro comparator e ela simplesmente já ordena automaticamente em ordem decrescente. Bacana, né?